Oi, tudo bem? Oi, gente. Vou falar de um assunto mais ou menos particular que eu vi poucas vezes no YouTube. Eu vi poucas pessoas falarem sobre isso, mas algumas pessoas falaram. Já faz 6 meses que eu tive a minha primeira cirurgia no tornozelo. Foi no dia 18 de maio que eu acabei caindo. Eu ia sair de casa, encontrar uma amiga, ia levar minha cachorrinha também, porque eu não queria que ela ficasse sozinha, com ansiedade de separação. Tava preparando as coisas e acabei escorregando entre a cozinha e o meio fio da, da, o que era a porta, né, a entrada da cozinha e o corredor. Nossa, mas eu senti uma dor tremenda. Vocês não têm ideia da dor desgramenta, desgracenta que eu senti quando eu caí. Eu nem sei se eu tinha sentido uma dor assim daquela, mas tipo, doeu muito. Mas muito mesmo. E eu nem imaginava que isso podia ser fratura, porque eu nunca tive esses problemas de fratura na vida. Nunca tinha feito cirurgia, nem nada dessas coisas. Aí minha mãe tava viajando. Eu ainda fui teimosa, ainda fui tentar pegar Uber ou 99, alguma coisa assim. E ainda fiquei procurando ele. E tive que subir, porque nessa rua o GPS não fala. Na rua aqui da minha casa o GPS dá só aproximação, não dá o número exato do, enfim, do prédio, né? E aí, quando eu tava indo, que eu já tinha entrado no carro e tava mancando muito. Quando eu entrei com a Dorothy no carro, eu já tinha saído, eu tava na avenida já. Aí, pá, eu lembrei que eu tinha esquecido a mochila, vocês acreditam? Eu tinha esquecido a mochila, pedi pra subir. E quando eu cheguei em casa, ainda aconteceu de estar sem elevador, a gente teve que subir de escada, 12 lances de escada, porque, né, vocês estão andando. E quando eu fui olhar, eu fui tirar a meia, aí eu vi que tava mega inchado meu tornozelo, tipo, mega inchado mesmo. Aí eu vi a dimensão daquilo. A dor tinha diminuído um pouco. Aí fiz compressa de gelo à noite, né? Mas o inchaço não diminuía. No dia seguinte minha mãe estaria de volta. Aí a gente foi na clínica e realmente foi constatada uma fratura. A fratura foi na fíbula, aquele ossinho fino que tem junto com a tíbia, né? E o CID-10, se eu não me engano, é S82.6, que é fratura de perna, fratura na perna incluindo o tornozelo. Pelo que eu entendi, aqueles outros nomes complicados eu não sei se entra, mas eu sei que foi a fíbula. Aí tá. Ai, ai. Tem gente que não precisa de cirurgia, né? Aí o médico fala pra mim que ia ter que operar. Só que detalhe, ele não mostrou as imagens do raio-x, tá? Ele não mostrou, só falou simplesmente que ia ter que operar e mandou a gente ir pro hospital lá na Zona Leste, acho que era Salvá-los, uma coisa assim. Aí eu, ai meu Deus do céu, tem que fazer cirurgia. Detalhe, eu entrei andando, mancando lá, fiquei acho que 1 hora mais ou menos pro atendimento. A parte boa é que o atendimento foi rápido, já estava no final da tarde. E saí de lá de engessada e de cadeira de rodas. Ai, que legal. Nunca tinha passado por esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. Quando eu fui no hospital, que na época eu tava com a Notre Dame, e a gente foi no hospital no outro dia, acho que umas 4, 5 horas, realmente o médico conversou, né? O ortopedista conversou com o cirurgião e aparentemente ele disse que eu não teria, que ele não sabia, né? Que ia tirar a vida com o cirurgião. E aí depois ele falou que eu poderia até ficar sem operar, porém ia só adiar e enfim, eu ia ter que operar. Ponto. 10 dias depois da queda é que eu acabei operando. Eu fiquei de um dia pro outro, foi uma internação de um dia, mas o dia inteiro eu pensei nisso, eu nem dormi direito naquele dia. Não, nem dormi, não dormi. Tive que tirar o piercing, que eu usava um piercing no nariz, que eu tava 7 anos com aquele piercing, porque como é bisturi elétrico, tem que tirar, senão queima, sei lá o que acontece. Enfim, a gente tirou o piercing na véspera e boa. Aí tinha que sair cedo, achei que fosse pela manhã a cirurgia, mas no fim das contas o rapaz que era auxiliar explicou que a gente ia ficar que era de 4 a 5 horas até o procedimento todo. E aí a gente ficou lá umas 3 horas antes da cirurgia. Aí eu fui pra sala de preparação, lá minha mãe não podia entrar, minha mãe ficou comigo lá. E eu ouvia só as histórias das outras pessoas que iam ser operadas e a ansiedade só ia aumentando, só ia aumentando. E beleza, depois chegou a hora que eu fui lá pra sala, eles só me deram uma sedação, segundo o auxiliar cirurgião era uma sedação e a hack. Eu estranhamente não senti eles aplicando a hack.
Só a sedação no braço e doeu. Deixa eu falar, eu não sei, eu senti uma agulhada que doeu e eu estava acordada só de olho fechado. Mas deu pra perceber tudo que estava acontecendo, mais ou menos, até uma coberta que eles puseram aqui meio na altura do meu rosto, me deu agonia. Mas enfim, eu lembro um deles falando que é um procedimento, eu tinha acabado, que eles iam me levar para outra sala, que acho que era RPA, Recuperação Pós-Anestesia. Aí fiquei acho mais ou menos uma hora lá, porque eu tava sem relógio, não podia usar nada, nada, nada. E eu não vi a hora de subir pro quarto, não vi a hora. Obviamente que eu não dormi nada, né, porque eles ficam entrando, fica dando soro, fica dando medicação e não sei o que, e fica tirando, pondo um oxímetro no teu dedo e fica tirando a pressão e não, meu, você não dorme, tá? Você não dorme, não adianta. No dia seguinte eu já tava de muleta e fiquei mais 15 dias de gesso. Na primeira vez que eu pus o gesso na clínica, eu odiei, eu não dormi. E aí no dia 20 de maio, foi o dia que o médico falou que ia ter que operar, fiquei mais uns dias. Só que eu não aguentei e acabei fazendo minha mãe tirar o gesso, uns dias antes da cirurgia. Deu pra ver que meu pé e meu tornozelo estavam bem inchados, fiquei até com medo, né, sabe? Tipo, nunca tinha feito cirurgia na vida, então fiquei um pouco angustiada, assim. Mesmo estando ali com a minha mãe, mas, né, pra minha experiência de cirurgia. Mas tudo bem, deu tudo certo, aí tive que tomar medicação, até aí demorou, resumindo, demorou uns 2 meses para eu começar a andar mais ou menos, não, 3 meses, né, foi 3 meses, que eu perguntei pro médico quanto tempo para voltar a andar, ele falou 3 meses, eu fui categórico. Que normalmente eles falam que é 3 meses a um ano, dependendo do problema, da origem da fratura. Por exemplo, minha tia, ela fraturou o fêmur ano passado, né, e, né, fevereiro do ano passado, e acho que demorou um ano mais ou menos. Ela teve que ficar 6 meses deitada, não pôde levantar e só andando de cadeira de rodas, e agora ela tá com andador. No meu caso, como foi tornozelo, é um pouco mais simples, né, vamos dizer assim, em relação a fêmur, claro, e ela é idosa e tudo mais, então foi um pouco mais rápido, mas levou 2 meses. Eu fiquei usando o RoboFoot por volta de um mês. Eu utilizei as muletas axilares por um mês também, mais ou menos um mês, 2 meses. E só lá pro final que eu peguei uma muleta canadense, que eu usei muito pouco. Eu só usei uma vez na rua e em casa usava de vez em quando, porque assim, apesar de eu já conseguir andar, que eu voltei a andar no final de setembro, o cirurgião deu a previsão de 28, não, minto, 28 de agosto, porque a cirurgia foi dia 28 de maio, então ele falou, lá por 28 de agosto você já consegue se liberar das muletas e do RoboFoot. E o RoboFoot tem que ser aquele que vai até o joelho mesmo, que eu tinha comprado um que vinha até a panturrilha, mas inchava muito minha panturrilha, então eu não usei mais, ele não recomendava. Ele recomenda aquele cano longo, que seja. É melhor mesmo. É melhor, só que você fica com medo de cair. Você tá andando de muleta e aqui na garagem, aqui embaixo do prédio, tem uns lugares meio irregular. Então você fica com medo de cair. Eu fiz fisioterapia mais ou menos um mês, se eu não me engano. Foi mais ou menos um mês. Eu fiz juntando todas as sessões da primeira clínica com a outra. Foi mais ou menos umas 13 sessões. Não sei. Nem contei mais. Eu sei que é aquele negócio de puxar elástico. Eles fazem a marcha, tem a pista lá pra você fazer, mas demorou até eu chegar nisso, né? E no começo eu mancava, eu tentava andar, meu pé não queria ir pra frente, porque eu ficava morrendo de medo, sabe de quê? De quebrar. Porque eu ficava falando, não, porque pode quebrar o parafuso do implante e não sei o quê. E pondo medo na gente, fica de buzu, buzuzu, buzuzu no nosso ouvido, né? E eu fiquei morrendo de medo. E por isso que eu não pisava. E também porque eu fiquei com aquilo na cabeça, que o cirurgião falou, não, porque não pode botar o pé no chão com o RoboFoot, porque daqui um mês e meio... E aí tá, eu fiquei com medo. Eu via, só ficava vendo vídeo de gente que 2 meses já tava andando. E gente que voltou a andar só 120 dias sem pisar. E ficava me dando uma raiva. Me subiu uma raiva aquele negócio de, eu fiquei não sei quantos dias sem pisar no chão, sem pôr o pé no chão. Já tava de saco cheio daquele negócio de não pisar no chão. Eu tinha sonho que eu já tava andando sozinha. Porque na época eu tinha tirado o top pra desempregado, né? E olha só o tempo, olha só. O tempo era 3 meses, porque ele só serve pra metrô, não serve pra ônibus, nem intermunicipal, nem municipal. É só metrô. E o tempo dele, sabe qual é, gente? 3 meses. Sabe quanto tempo que eu tinha pra mim voltar a andar? 3 meses. Adivinha o que aconteceu? Eu só consegui usar uma vez, o que me deu mais raiva ainda, né? Porque se eu não tivesse fraturado, porque eu já caí outras vezes, inclusive na rua, nunca sofri nada.
E aí eu caio lá e, boa, e fico 3 meses pra andar e só conseguia usar uma vez o top. Porque eu tava desempregada de novo, né? Ai, eu sonhava que eu ia usar o top. Meu Deus, nossa. Eu falava, você estava preocupada que o top não com a sua recuperação. Eu tava preocupada de ter independência. De ter independência de aproveitar um benefício também, né? Porque acabou prejudicando. Tipo, eu perdi alguns rolês, mas vou falar. Em julho eu acabei saindo mais do que eu tô saindo agora. Porque eu não tava saindo de casa, porque eu não tenho condição de sair de casa até hoje. E eu tô sem sair, eu tô há 6 meses sem sair de ônibus sozinha. A última vez que eu saí de casa, sozinha, que eu tinha ido no cinema com um amigo meu, foi justamente 2 dias antes de eu cair, 3 dias antes de eu cair. Foi dia 15 de maio. Eu não vi mais ônibus, só vejo ônibus dentro do carro pra fora. Eu nunca mais pisei no ônibus, depois disso, sem muleta. Não pisei mais, é tudo só de carro, ultimamente, né? Só pra ter uma ideia. Então, assim, cada pessoa tem um tempo pra voltar a andar. No caso, eu demorei 3 meses, depois que eu ficava, tipo, meio mancando, meio dando uns trancos, assim, eu finalmente consegui voltar a andar. E foram 6 parafusos e uma placa, né? Não vou mostrar o exame agora, porque eu não sei onde tá e eu não sei como faz para colocar no canto da tela, mas foi isso mesmo que eu vi, eu contei os parafusinhos lá. Não sei como é que eles fazem a colocação, se eles colocam, como é que eles fazem. Eu sei que de vez em quando eu ando, ainda dói um pouco quando eu viro. Eu já larguei as 2 muletas ontem foi devolvida a última, né? E eu consigo andar, às vezes eu manco um pouco, às vezes não, mas em casa eu ando bem. Eu fiquei procurando na época vídeos sobre essas experiências e acho que 2 ou 3 pessoas, né? Tudo mulher, que tinha feito sobre o problema. Porque eu ficava ansiosa, né? Você fica ansiosa. Eu vi que a maioria das pessoas também ficava ansiosa, queria voltar a andar logo. E eu, nossa, tem gente que falou nos comentários que o maior sonho dessa pessoa era pisar no chão, que era andar. O maior sonho dessa pessoa. A boa notícia é que nesses casos a grande maioria das pessoas volta a andar. Não tem nenhuma, assim, não tem complicação maior. A pessoa volta a andar e pronto. Né? Eu tive que usar cadeira de rodas por um tempo quando ia para as clínicas, né? Quando ia no shopping, quando fui fazer exame. Depois foi só muleta mesmo. Aí boa. Então hoje fez dia 28 agora, de novembro fez 6 meses, né? Eu ainda sinto um pouco de dor, só que minha perna não incha mais, porque antes inchar. Ai, tá vendo? De repente que o movimento pronto. Dói. E tipo, sei lá, é do nada. Do nada. Incha bem menos do que inchava antes no meu pé. Só que eu acho que eu fiquei com alergia do gesso. O gesso foi a pior parte. Dava coceira, não podia ficar coçando. É um inferno. Um Deus nos acuda. Eu preferia Robofoot, meu. Prefiro Robofoot. Porque Robofoot você pode tirar. O gesso você tem que botar 3, sei lá quantos saquinhos de plástico pra tomar banho. Eu tomava banho sentada. Até o dia que eu consegui tomar banho sozinha sentada. Que sempre é a minha mãe que ajudava. O Robofoot tu pode tirar, tu não precisa deitar. Eu sei que tem gente que dorme com o Robofoot, eu já vi gente recomendando, né? Já vi médico recomendando para dormir com o Robofoot, acho que lá no comecinho, né? Depois, eu lembro que eu perguntei pro cirurgião, posso utilizar Robofoot? Ele falou, daqui 2 semanas quando você tirar o gesso, você coloca. Ele falou, foi uma alegria aquele dia de tirar aquele dia. Eu não vi a hora, foi uma sensação de libertação, porque aquilo lá, eu não sei como é que eu consegui dormir com aquilo. Tinha que dormir com o travesseiro no meio da perna, porque não dava. Era absurdamente incômodo, porque é rígido, né? Então, assim, é, é difícil, eu só consigo dormir de lado. Então, né, não sei como é que vocês aguentaram aquilo. Aí, que mais que eu lembro? Gente que já tava pisando direitinho, que já fazia... Enfim, eu fiquei ansiosa. Fiquei bem ansiosa. No dia que eu fui usar o único dia que eu fui usar o top, que eu fui com a minha mãe no Santa Cruz, no Shopping Santa Cruz, tivemos alguns problemas na escada rolante, né? Pra entrar no vagão não tive problemas, né? E que mais que eu lembro que aconteceu? Ah, eu tive que subir umas escadas fixas, era bem mais fácil, porque eu me apoiava na escada e subia com os 2 pés, né? Eu me agarrava na escada assim e subia sem a muleta, claro, porque não ia ter como. Eu não sei subir e descer escada de muleta. Fiquei sabendo de gente que meteu a cara no chão quando tentou subir de muleta. Falei, não. Não, eu já quebrei o tornozelo, vou quebrar a fuça agora também? Vou quebrar a cara, literalmente? Não, meu bem, não. Não. Me agarrava no corrimão assim e ia subindo assim, tipo, botava o pé da Robofoot e o pé bom. Ia fazendo assim.
Acho que era assim que eu fazia. E dava certo, subir e descer, porque era poucos degraus ali, perto de uma das saídas lá do shopping, então deu certo, dava certo. E agora já consigo andar normal, já consigo ir. Eu nem fui de metrô mais depois daquele dia, mas agora eu consigo andar normal, consigo descer degrau, porque pra descer degrau também. Eu lembro que a gente foi pegar o Uber pra ir no médico, a primeira consulta com o cirurgião, lá no Tatuapé, de manhã. Eu fui tentar descer um degrau que tem aqui, que dá pro portão de pedestre, com a muleta. Meu Deus, não, quase que eu caí. E sem contar que se eu meio não me soltasse, eu achava que eu ia cair. Então, né, assim. Era desse jeito, desse modelo, vai vendo. Vai vendo. Agora eu consigo já fazer as coisas sozinha. E não preciso mais de muleta nem RoboFoot. A última vez que eu usei RoboFoot foi no dia 23 de agosto. Foi a última vez, que foi perto da data que o cirurgião disse que eu realmente poderia estar liberada tanto das muletas como do RoboFoot. Eu lembro que ele falou que eu podia andar só com o RoboFoot uma vez, mas não dá, fica esquisito, não tem como. Fica, porque o RoboFoot tem a sola alta, né? Então não tem como. Mas é isso. E se vocês estiverem passando por isso, ó, vocês vão voltar a andar. Pode ter certeza que vocês vão voltar a andar, sim, sim, sim. Mas leva tempo. Né? Tem alguns vídeos aí no YouTube sobre isso. Mas é isso, eu nem sabia se ia contar essa experiência ou não, mas resolvi contar. Aí é isso, a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gostar quem gosta de quebrar a tornozela, ninguém gosta, né? Acho que todo mundo já quebrou alguma coisa, só o braço que eu não quebrei. Essa foi, tipo, a primeira vez que eu tive esse problema. E boa sorte pra quem tá se recuperando, né? Eu ficava com dor de cotovelo, com 2 meses eu tava andando. Até que chegou a minha vez. Ai, que bonitinho. Então é isso. Um beijo da Dani e tchau, até a próxima. Dani Live Show.